Meu namorado chegou no meu apartamento e anunciou com a maior calma do mundo que ia morar com a amiga dele, aquela com quem ele já teve um envolvimento no passado. Quando tentei conversar, ele riu e me chamou de insegura. Disse que isso tinha acontecido há anos. Estavam bêbados, que não tinha significado nada, e hoje eram apenas amigos. 2 semanas depois, ele se mudou para a casa dela e aprendeu da pior forma possível a não confiar em qualquer pessoa, principalmente nos próprios amigos. Fica comigo até o final, porque eu vou contar o segredinho sujo dele, literalmente. Quando meu namorado Tobias chegou no meu apartamento naquela sexta-feira, eu estava preparando o jantar. Lembro que ele tinha um sorriso estranho no rosto, aquele tipo de expressão que uma pessoa tem quando acha que está prestes a fazer algo muito nobre. Eu deveria ter percebido o sinal de alerta imediatamente. Sara, preciso falar com você sobre a Andrea, ele disse, sentando-se à mesa da cozinha enquanto eu mexia o molho de tomate. Ela está passando por uma situação difícil. Andrea. A famosa Andrea que ele sempre mencionava como sua amiga desde a faculdade. Meu estômago deu um pequeno nó só de ouvir o nome dela, como sempre acontecia. Logo no começo do nosso namoro, Tobias tinha sido honesto comigo sobre a história deles. Ele me contou, com aquele tom casual de quem acha que está sendo maduro e transparente, que ele e Andrea tinham ficado uma vez, anos atrás. Estávamos bêbados numa festa da faculdade. Ele tinha dito, dando de ombros. Não significou nada. Foi estranho e meio constrangedor. Por isso decidimos que éramos melhores como amigos. Na época, eu tinha apreciado a honestidade. Preferia que ele me contasse antes do que descobrir só depois. E Tobias tinha sido tão enfático sobre como aquilo não significava nada, sobre como a amizade deles era puramente platônica agora, que eu tinha engolido minhas reservas e aceitado. Mas aceitar não significava estar completamente confortável. Havia sempre aquela pontinha de desconfiança no fundo da minha mente. Aquele instinto que me fazia prestar atenção quando ele mencionava o nome dela, que me fazia notar com que frequência eles conversavam, que me deixava levemente desconfortável quando eles saíam. Eu nunca tinha dito nada porque não queria ser aquela namorada, a insegura, a ciumenta, a controladora. Tobias tinha me garantido que era apenas amizade, e eu tinha escolhido confiar nele, mas a cautela nunca tinha desaparecido completamente. E agora, ouvindo que Andrea estava tendo problemas, aquela cautela voltou com força total. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter minha voz neutra, mas sentindo meu corpo ficar tenso. A colega de apartamento dela saiu de uma hora para outra. Deixou a Andrea na mão. Ela está desesperada porque não vai conseguir pagar o aluguel sozinha no mês que vem e leva tempo para encontrar alguém novo. Eu concordei com a cabeça, já pensando em sugestões. Que situação horrível! Ela pode postar em grupos de faculdade, ou talvez usar aqueles aplicativos para encontrar colegas de apartamento. Posso até compartilhar nas minhas redes sociais, se ela quiser. Foi então que Tobias soltou a bomba. Na verdade, eu já resolvi o problema. Vou ser o colega de quarto dela. Ele pausou e então adicionou com um sorriso como se estivesse compartilhando uma ótima notícia. E olha, é perfeito porque você sabe que eu estava querendo sair da casa da minha mãe há meses. Essa oportunidade caiu do céu. Vou pagar só metade do aluguel, o que é muito menos do que pagaria se morasse sozinho em qualquer lugar. Ele continuou, como se estivesse fazendo contas na cabeça. Claro que a gente vai ter que dar uma segurada nos gastos. Tipo, parar de sair para comer fora toda semana, essas coisas. O dinheiro vai estar mais contado agora, mas é um investimento na minha independência, sabe? O molho quase derramou da colher que eu segurava. Eu parei completamente, sentindo como se tivesse levado um tapa na cara. Ele ia morar com Andrea, a mulher com quem ele já tinha ficado no passado, a mulher sobre quem eu sempre tinha tido aquela desconfiança persistente no fundo da mente. E ele estava anunciando isso como se fosse uma oportunidade incrível que ele tinha tido sorte de conseguir. Desculpa, como é que é? Perguntei, virando-me lentamente para encará-lo, tendo certeza de que tinha entendido errado. Vou morar com a Andrea. É a solução perfeita. Ela consegue pagar o aluguel, e eu finalmente saio da casa da minha mãe, e ainda economizo dinheiro dividindo as despesas com ela. Todo mundo ganha. Eu ri. Não pude evitar. Pensei que ele estava testando minha reação ou fazendo alguma brincadeira estranha. Você não pode estar falando sério. Estou sim. A expressão dele mudou.
ficando levemente defensiva. Por que não estaria? Tobias. Minha voz saiu estranhamente calma. Você está me dizendo que vai morar com a Andreia. A mesma Andreia com quem você disse já ter ficado? E você acha que isso é normal? Isso foi há anos, ele disse imediatamente, como se tivesse esperado que eu trouxesse aquilo à tona. Eu te disse que não significou nada. Estávamos bêbados e hoje somos apenas amigos. Você sempre disse que confiava em mim. Confiar em você não significa aceitar qualquer coisa, Tobias. Você não percebe como é completamente inapropriado você morar com uma mulher que você já teve envolvimento romântico? Independente se foi há muitos anos atrás. Não foi um envolvimento romântico, Sarah. Nós só fomos pra cama uma vez. Claro que foram várias vezes numa mesma noite, mas foi uma noite só. E foi anos atrás. 2 anos. Eu fiquei paralisada, a colher de molho ainda na minha mão, pingando no chão sem que eu percebesse. Várias vezes numa mesma noite? Repeti, minha voz subindo uma oitava. E há 2 anos? Tobias, quando você me contou sobre isso, você disse que tinha sido um beijo bêbado em uma festa na faculdade. Anos atrás. Um momento estranho que vocês decidiram esquecer. Você nunca mencionou que tinham ido pra cama, e muito menos que fizeram múltiplas vezes, e que foi há apenas 2 anos. Eu disse que foi numa festa da faculdade, Sarah. Você que entendeu errado. Eu não disse que era numa festa na época da minha faculdade. Ele deu de ombros como se fosse um detalhe insignificante. Você me deixou entender que isso tinha sido há muito tempo. Que foi quando vocês estavam na faculdade juntos. Pelo menos 10 anos atrás. Minha voz estava ficando cada vez mais alta. E mais, ficar com uma pessoa geralmente significa beijar. Não uma noite inteira de rala e rola. E pior, aconteceu há apenas 2 anos. Foi antes de eu te conhecer, Sarah. Isso não tem nada a ver com o nosso namoro. Você mentiu pra mim sobre tudo. Sobre o que aconteceu, sobre quando aconteceu, sobre a extensão do envolvimento de vocês. Você deliberadamente me enganou. Não menti e não enganei ninguém. Só não dei todos os detalhes gráficos porque não achei necessário. E foi só uma noite. Você está surtando à toa. Quem vê pensa que nenhum de nós teve outros parceiros antes de começarmos a namorar. Eu tô surtando à toa? Larguei a colher na pia com força. Tobias, você transou com essa sua amiga a noite inteira há 2 anos. Permaneceram amigos íntimos desde então, conversam quase todo dia. E agora quer se mudar para o apartamento dela e você não vê o problema aqui? Sarah, isso foi faz tempo. Ela é só minha amiga agora. Quem garante que vocês não vão pra cama de novo? Eu garanto. Você não confia em mim? Você está fazendo uma tempestade em copo d'água, Sarah. Ele levantou as mãos como se estivesse tentando me acalmar. Olha, respira. Fica calma. Calma? Você quer que eu fique calma depois do que acabei de descobrir? Sim, você está se alterando à toa. Ele se aproximou de mim, colocando as mãos nos meus ombros. Sarah, olha pra mim. Eu só vou dividir apartamento com uma amiga. É isso. Nada mais. Eu não vou porque quero dormir com ela. Se fosse isso, eu terminava com você e ficava só com ela. Nessa parte ele tinha um ponto. Mas eu não conseguia aceitar que meu namorado morasse com uma mulher com quem ele já dormiu antes. Eles morariam sozinhos. Ninguém ficaria sabendo se eles se envolvessem apenas por diversão. Olha, Sarah, eu entendo que você esteja desconfortável. Eu entendo mesmo. Mas você precisa entender minha posição também. E qual é a sua posição? Eu preciso sair da casa da minha mãe, Sarah. Não é só querer. É uma necessidade. Eu não aguento mais viver naquela casa. E essa é uma oportunidade que resolveria o problema dela e o meu ao mesmo tempo. Ele balançou a cabeça, parecendo desapontado. Uma amiga minha está precisando de alguém para dividir o aluguel. Eu tenho uma necessidade real de sair de casa. E você só consegue pensar nos seus próprios sentimentos. Isso é meio egoísta, não acha? Egoísta? A palavra saiu da minha boca como um sussurro incrédulo. É, Sarah, egoísta. Eu sei que soa duro, mas é a verdade. Você quer que eu continue preso na casa da minha mãe, sem privacidade, sem conseguir ter minha própria vida, só porque você tem ciúmes da Andreia? Não é sobre ciúmes, Tobias. Pois é o que parece. Você precisa confiar em mim, Sarah. Nada vai acontecer.
É só uma questão prática de moradia. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Ele estava sendo tão racional, tão calmo, que eu estava começando a me sentir histérica por estar tão alterada. E pior, estava começando a me sentir culpada. Será que eu realmente estava sendo egoísta? Estava surtando à toa? Tobias, eu realmente não estou confortável com isso. Nós podemos pensar em outras alternativas para ajudar a Andrea sem você precisar morar lá com ela. Eu respeito seus sentimentos. Ele pausou como se estivesse pensando. Mas olha, eu quero muito sair da casa da minha mãe. E essa oportunidade é muito boa. A menos que... Ele me olhou com uma expressão que parecia esperançosa. A menos que o quê? A menos que você me deixe morar aqui com você, no seu apartamento. Ele disse isso como se estivesse oferecendo uma solução para todos os nossos problemas, um meio-termo perfeito. Assim eu saio da casa da minha mãe e não preciso morar com a Andrea. Você fica tranquila. Todo mundo ganha. Claro, menos a Andrea. Ele deu uma risadinha como se agora dane-se a Andrea. Eu pisquei, processando o que ele tinha acabado de dizer. Ou eu o aceitava morando comigo, invadindo o meu espaço pessoal depois de apenas 6 meses de namoro, ou ele usaria minha recusa como justificativa para morar com Andrea. Tobias, nós estamos juntos há apenas 6 meses. É muito cedo para morarmos juntos. Ele deu de ombros como se minha resposta fosse exatamente o que ele esperava. Então pronto, está decidido. Vou morar com a Andrea. Então você já veio decidido pra cá. Você só veio para me comunicar. Sara, eu tentei te incluir na minha decisão. Te ofereci uma alternativa. Mas você não quer que eu more com você. Então sim, está decidido. Ele suspirou como se estivesse cansado. Olha, eu preciso ir. Tá ficando tarde e amanhã eu preciso acordar cedo. Pensa direitinho essa noite. Vou me mudar pra lá daqui a 2 semanas. E com isso, ele pegou suas coisas e saiu do meu apartamento, me deixando sozinha na cozinha com o jantar feito pela metade e uma sensação horrível. Fiquei deitada na cama acordada por horas, me perguntando se estava certa ou se realmente estava exagerando. Mas no fundo do meu coração, eu sabia a verdade. Tobias estava errado. Completamente errado. Nossa rotina era nos vermos às sextas, sábados e domingos. Durante a semana, cada um tinha sua vida. Ele trabalhava no centro da cidade e morava com a mãe. Eu trabalhava em home office no meu apartamento. Fins de semana eram nosso tempo juntos. No dia seguinte, assim que acordei às 9 da manhã, mandei uma mensagem para Tobias. Bom dia. Passei a noite pensando sobre formas de como ajudar a Andrea sem você precisar se mudar para lá. E como eu fico nessa história? Só ajudar a Andrea não faz sentido. Eu também preciso resolver o meu problema. Você deveria aguentar morar mais um tempo com sua mãe e economizar esse dinheiro que pagaria de aluguel. Mais pra frente você pode dar entrada no seu próprio apartamento. Mas isso vai demorar muito. Eu quero sair daquela casa o mais rápido possível. Já está decidido, Sara. Eu vou me mudar. Pensei que você já tivesse aceitado isso. E hoje vou até o apartamento da Andrea para pintar o quarto. Deve demorar um pouco. Não vou poder te ver esse fim de semana. Senti uma pontada de irritação. Ele estava cancelando nosso final de semana para ficar no apartamento da Andrea. Só respondi, ok. Era sábado e eu não ia ficar em casa sozinha enquanto ele brincava de casinha com a outra. Peguei o telefone e liguei para minha amiga Laura. Ei, você está livre hoje? Laura e eu fomos ver um filme e jantar fora. Foi bom distrair a mente de todo o drama do Tobias e da Andrea. Laura ficou absolutamente chocada quando contei a situação completa, incluindo a parte sobre eles terem ido para a cama. Espera, ele mentiu sobre o que aconteceu entre eles? Ela disse, os olhos arregalados. Ele te disse que foi só um beijo e, na verdade, eles transaram a noite inteira? E faz só 2 anos? Exatamente. E agora quer morar com ela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sara, esse cara está completamente fora da linha, ela disse, balançando a cabeça com veemência. Nenhum homem comprometido deveria achar que está tudo bem morar com uma mulher com quem ele já dormiu. Isso é um absurdo. E ainda mais absurdo é ele ter mentido sobre quando e a extensão do envolvimento deles. O apoio dela me fez sentir melhor, mais confiante de que meus sentimentos eram válidos. Quando cheguei em casa naquela noite, notei que Tobias não tinha mandado nenhuma mensagem. Nada de boa noite, nenhuma atualização sobre como estava indo a pintura do quarto. Achei estranho,
mas tentei não pensar muito nisso. Talvez ele estivesse muito ocupado. No domingo de manhã, acordei e ainda não tinha recebido nenhuma mensagem dele. Nem um simples bom dia. Comecei a ficar preocupada. Será que tinha acontecido algo? Ele estava bem? Mandei uma mensagem. Bom dia? Como foi ontem? Terminaram a pintura? A resposta demorou quase 1 hora para chegar. Quando finalmente veio, era casual demais para a situação. Oi, foi bem. Trabalhamos até tarde, então acabei dormindo aqui. Estava cansado demais para dirigir de volta para casa da minha mãe. Eu senti a raiva subindo pela minha garganta, mas respirei fundo. Talvez ele realmente tivesse ficado muito cansado e fosse perigoso dirigir com sono. Eu queria ser compreensiva, dar o benefício da dúvida. A gente consegue se ver hoje? Ele não respondeu. 1 hora passou. A resposta veio casual demais para o que estava dizendo. Acho difícil. Ainda tem muita coisa para fazer aqui. Dar mais uma demão de tinta, organizar o quarto, arrumar uns móveis, essas coisas. Provavelmente vou ficar por aqui hoje também. Li aquela mensagem 3 vezes. Ele ficaria nosso fim de semana inteiro na casa da Andréia. Não estava nem perguntando se eu me importava, apenas informando. Não respondi. Não sabia o que dizer que não fosse explodir em raiva ou soar desesperada. Então, ao meio-dia, meu telefone apitou com uma notificação. Era uma postagem dele no Instagram. Mas quando abri, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Era uma selfie. Tobias estava deitado em uma cama que obviamente não era nem a dele nem a da mãe dele, sem camisa, com o cabelo bagunçado de quem acabou de acordar. O lençol florido sob o corpo e almofadas de pelúcia ao fundo. E a legenda dizia: Confiança é a base de tudo. Fiquei olhando para aquela imagem sem conseguir processar o que estava vendo. Meu namorado tinha passado a noite na casa da mulher com quem ele tinha dormido no passado, e achou que era uma boa ideia postar uma foto provocativa sobre isso? E ainda tinha a audácia de colocar aquela legenda sobre confiança? Minha primeira reação foi de completa incredulidade. Isso não podia estar acontecendo. Que tipo de pessoa faz algo assim? Que tipo de homem acha que isso é um comportamento aceitável? Minhas mãos tremiam quando disquei o número dele. Ele atendeu no primeiro toque, e sua voz estava irritantemente alegre. Alô? Tobias, que diabos foi aquela foto que você postou? Minha voz estava mais calma do que eu esperava, considerando a fúria que eu estava sentindo. Ele riu levemente. Pensei que você gostaria de transparência no nosso namoro. Estou sendo honesto sobre onde estou em vez de esconder de você. Transparência? Repeti a palavra, sem acreditar no que estava ouvindo. Você acha que postar uma selfie provocativa na cama da mulher com quem você já dormiu é transparência? Isso é desrespeito, Tobias. Isso é você deliberadamente tentando me provocar. Não estou tentando provocar ninguém. Estou apenas mostrando que não tenho nada a esconder. Se eu estivesse fazendo algo errado, não postaria aquela foto, postaria? A lógica distorcida dele estava me deixando louca. Tobias, passar a noite na casa dela sem me avisar já cruzou uma linha. Postar aquela foto foi jogar sal na ferida. E aquela legenda sobre confiança? Como você pode não ver como isso é completamente inapropriado? Você está exagerando de novo. Que diferença faz eu dormir aqui sem te avisar? Eu vou dormir aqui todo dia depois que eu me mudar. Você está provando meu ponto sobre você não confiar em mim. E está sendo controladora. Não é sobre não confiar em você, Tobias. Eu estava gritando agora, incapaz de controlar minha frustração. É sobre você não ter nenhum respeito pelos meus sentimentos ou pelos limites do nosso relacionamento. Seus limites não são razoáveis. Você quer me controlar, me dizer o que posso ou não fazer, com quem posso ou não passar tempo. Isso não é saudável. Eu estava prestes a responder quando ouvi vozes ao fundo. Risadas. Era mais de uma pessoa. Tem outras pessoas aí? Perguntei. Alguns outros amigos estão aqui também, ele disse casualmente. Mas olha, não vou ficar discutindo isso com você. Estou ocupado agora. A gente conversa depois. Tchau. E ele desligou. Na minha cara. Deixou-me segurando o telefone, fervendo de raiva e incredulidade. Passei o resto do domingo alternando entre fúria e tristeza. Como nosso relacionamento tinha chegado a esse ponto? Como o homem que eu achava que conhecia podia estar me tratando assim? Tentei me distrair limpando o apartamento, assistindo séries, qualquer coisa para não pensar naquela foto horrível
e no que ela representava, mas não conseguia tirar da cabeça. A imagem dele na cama dela, sem camisa, cabelo bagunçado, o sorriso provocativo, a legenda sobre confiança. Era como se ele estivesse deliberadamente testando o meu limite. À noite, quando achei que as coisas não podiam piorar, elas pioraram. Recebi uma mensagem no Instagram de alguém que eu não conhecia. Quando abri, vi que era de Andrea. Meu coração acelerou antes mesmo de ler o conteúdo. O fato de ela estar me mandando mensagem já era um sinal ruim. Você precisa amadurecer se quiser continuar com o Tobias. Sua insegurança está virando constrangimento. O Tobias merece alguém que consiga lidar com ele e ter amigas sem criar drama. Eu li a mensagem 3 vezes, incapaz de acreditar que ela tinha realmente me escrito isso. Essa mulher, que mal me conhecia, estava me dando lições sobre como lidar com meu próprio namorado? E, obviamente, ela e Tobias tinham conversado sobre mim, sobre nossos problemas de relacionamento, sobre nossas brigas privadas, sobre a discussão que tivemos sobre eles morarem juntos. Fiz uma captura de tela imediatamente. Essa mensagem seria importante depois. Eu tinha certeza disso. Minhas mãos tremiam de raiva enquanto digitava uma resposta, mas parei antes de enviar. Não ia dar a ela a satisfação de me ver reagir emocionalmente. Não ia entrar no jogo dela. Em vez disso, liguei para o Tobias. Ele atendeu após vários toques com a voz irritada. O que foi, Sarah? A Andrea acabou de me mandar uma mensagem no Facebook. Silêncio por um momento. E? Tobias. Ela me mandou mensagem dizendo que eu preciso amadurecer e que minha insegurança é constrangedora. Sua amiga está me dando lições sobre como lidar com você. Olha, Sarah, a Andrea está apenas preocupada comigo. Ela vê como essas nossas brigas estão me deixando aborrecido. Então vocês ficam conversando sobre mim? Sobre nossos problemas? Ela sabe de tudo o que acontece entre a gente? Ela é minha amiga, Sarah. Claro que converso com ela sobre coisas que estão me incomodando. E você acha apropriado que sua amiga, com quem você já dormiu, fique dando palpites sobre o nosso relacionamento e me mandando mensagens me atacando? Ela não te atacou. Ela apenas expressou preocupação. Preocupação? Eu ri, sem humor. Tobias, ela me disse para amadurecer e me chamou de constrangedora. Isso não foi preocupação. Isso foi desrespeito. Talvez você devesse ouvir o que ela tem a dizer. Talvez uma perspectiva externa te ajude a ver como você está sendo irracional. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando o que ele tinha acabado de dizer. Meu namorado estava literalmente defendendo outra mulher me atacar. Estava sugerindo que eu deveria aceitar os insultos dela como conselhos úteis. Você percebe o que está fazendo? Perguntei calmamente. Você está deixando ela me desrespeitar. Está validando ela de se meter no nosso relacionamento. Ele ficou em silêncio por um momento. Sabe, Sarah, eu estive pensando muito sobre nosso relacionamento nesse final de semana, sobre a direção que estamos tomando e sobre os conflitos recentes. Meu coração começou a bater mais rápido. Aí vem, pensei. Ele vai terminar comigo. Uma parte de mim já estava pronta para isso. Outra parte estava triste pela morte do que eu pensava que tínhamos. Mas não. O que saiu da boca dele foi muito pior do que um término. Estou preocupado com você, ele disse, com um tom que parecia genuinamente carinhoso, mas que soou condescendente aos meus ouvidos. Seus problemas de confiança, sua necessidade de controlar com quem passo o meu tempo, onde eu durmo, sua incapacidade de apoiar minhas amizades. Ele estava enumerando como se estivesse lendo uma lista de supermercado. Fiquei me perguntando se você está realmente pronta para o tipo de relacionamento maduro que eu procuro. Levei um segundo para processar o que estava ouvindo. Ele realmente estava transformando todo o comportamento absurdo dele em falhas minhas? Espera, interrompi antes que ele pudesse continuar. Você está tentando fazer parecer que eu sou o problema? Depois de você ter decidido morar com outra mulher, passar a noite aí, postar uma foto provocativa da cama dela e permitir que ela me mande mensagens ofensivas? Tobias suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Vê? É exatamente isso. Preciso que você confie em mim, Sarah. Que apoie minhas amizades. Que pare de criar problemas toda vez que faço algo que você não aprova completamente. Fiquei completamente sem palavras.
E ele continuou falando, dessa vez firmemente. Independentemente de como você se sinta sobre isso. Não vou deixar de me mudar só porque minha namorada não consegue lidar com a situação. Eu já me decidi. Minha mudança será no próximo final de semana. Eu estava exausta. Estava farta de discutir. Eu sabia, com uma certeza que me corroía por dentro, que a decisão dele já estava tomada antes mesmo de ele ter pisado no meu apartamento naquela sexta-feira. Ele iria se mudar no próximo final de semana. Ficar brigando por mais uma semana só me faria gastar energia. Se eu não podia fazê-lo voltar atrás, eu teria que mudar minha estratégia. Talvez se eu agisse com a maturidade que ele tanto exigia, ele sentiria vergonha do próprio comportamento. Respirei fundo, tentando encontrar a calma que ele tinha me ordenado ter. Tudo bem, Tobias, eu disse, a voz surpreendentemente controlada. Eu respeito sua decisão de buscar sua independência. Você está certo. Não vou brigar mais. Um silêncio cauteloso pairou na linha, como se ele estivesse esperando a próxima bomba. Como demonstração do meu apoio, vou te ajudar com a mudança. Posso ir com você no sábado para te dar uma força. Foi uma tentativa de estabelecer um território, de participar daquela transição, de mostrar que eu era a namorada de verdade. Ele hesitou. Foi uma hesitação longa demais, e eu soube que não ia gostar da resposta. Então, a Andrea acha que seria melhor você não aparecer no nosso apartamento. Ele finalmente admitiu. Ela acha que sua presença pode criar tensão desnecessária. Nosso apartamento. Ele já chamava o apartamento dela de nosso. Deixa eu ver se entendi direito, Tobias. Você vai morar com outra mulher, por um período indefinido de tempo, e essa mulher não quer que eu apareça lá? E para você está tudo bem? Os sentimentos da Andrea são válidos, Sarah. Todo mundo merece se sentir confortável em sua própria casa. Aquele foi o ponto de ruptura. O nosso apartamento. Os sentimentos válidos da mulher que tinha acabado de me mandar mensagens ofensivas. Meu controle se estilhaçou, mas a raiva que subiu não era histérica. Era afiada e cirúrgica. Você tem razão, Tobias, eu respondi, com uma doçura forçada na voz. Os sentimentos dela são válidos, mas e os meus? Eles valem o quê? Uma piada? Uma foto sem camisa no Instagram? Ele soltou um suspiro de impaciência audível. Lá vamos nós de novo com o drama, Sarah. Eu pensei que você tinha aceitado. Eu aceitei que você é um homem adulto e faz o que quer. Eu corrigi. Pensei em um pouco e soltei. Tobias, posso te fazer uma pergunta? Falei calmamente. Claro. Se a situação fosse invertida, se eu anunciasse que ia morar com um amigo, você ficaria bem com isso? Claro que eu ficaria bem. Ele respondeu rápido demais. Eu confio em você, Sarah. Não tenho essas inseguranças iguais às que você tem. Eu quase ri da cara de pau dele. Mas olha, ele continuou, e consegui ouvir o sorriso manipulador na voz dele. Se eu tivesse um apartamento próprio, não precisava nem passar por isso, né? Eu te levaria para morar comigo. Que conveniente, respondi. Mas você não tem apartamento próprio. Então a pergunta continua. Você ficaria bem se eu trouxesse um amigo para morar aqui comigo? Já te respondi. Ficaria bem sim. Você está mentindo. Não estou. A diferença entre eu e você é que eu tenho maturidade emocional para lidar com essas situações. Maturidade emocional, repeti sentindo a raiva crescer. Você realmente acha que eu acredito que você ficaria tranquilo se eu anunciasse que ia morar com meu amigo? Acredite ou não, é a verdade. Está bem, Tobias. Faz o que você quiser. Se você quer morar com a Andrea, mora logo. Ele ficou em silêncio por um momento, claramente esperando uma reação diferente. Então agora você está bem com isso? Vai aceitar de boa? Não estou bem com isso, Tobias. Mas você deixou claro que vai fazer independente do que eu sinta. Então qual é o ponto de continuar discutindo com você? Eu só esperava que você pudesse tentar entender. Eu entendo perfeitamente, Tobias. Você quer sair da casa da sua mãe e economizar dinheiro. A Andrea precisa de alguém para dividir o aluguel. É conveniente para vocês dois. Eu entendo. Então faça sua mudança. A gente conversa depois. Sarah, espera. Desliguei. Fiquei sentada no sofá do meu apartamento, olhando para o telefone na minha mão, sentindo algo mudar dentro de mim.
Agora eu conseguia enxergar quem Tobias realmente era. Ele não era o cara atencioso e carinhoso que tinha me conquistado 6 meses atrás. Ou talvez ele sempre tivesse sido assim, e eu simplesmente não quis ver. Um manipulador egoísta que usava linguagem de terapia e conceitos de relacionamento saudável para justificar comportamento completamente inapropriado. Ele me fazia questionar minha própria sanidade, transformava meus limites razoáveis como controle, minhas preocupações legítimas em inseguranças. E agora estava permitindo que outra mulher me desrespeitasse abertamente. Olhei para a captura de tela da mensagem da Andrea. Depois olhei para a foto que Tobias tinha postado na cama dela. E, finalmente, olhei para todas as mensagens condescendentes que ele tinha me enviado nos últimos dias. Algo dentro de mim endureceu. Uma decisão se formou, clara e firme. Se Tobias queria jogar esse jogo, se ele queria testar meus limites e ver até onde podia me empurrar antes que eu quebrasse, bem, ele estava prestes a descobrir que tinha empurrado demais. Porque eu não ia quebrar. Eu ia fazer algo muito melhor. Eu ia dar a ele exatamente o que ele estava pedindo. Na segunda-feira de manhã comecei a fazer ligações. A primeira foi para minha amiga Laura, que ficou chocada com o que Tobias e Andrea fizeram. Os dois são uns babacas manipuladores, ela declarou sem rodeios. E você precisa terminar com ele. Vou terminar, eu disse. Mas não antes de ele aprender uma lição. O que você está planejando, Sarah? Expliquei minha ideia para ela, e Laura riu tanto que quase se engasgou com o café. Você é diabólica. Eu amo isso. A segunda ligação foi para Brian, meu ex-namorado. Ficamos juntos por 2 anos e terminamos de forma amigável quando ele precisou se mudar para outro país por causa do trabalho. Ele tinha voltado para a cidade há alguns meses, e nos falávamos ocasionalmente. Oi, Sarah! Que surpresa boa! Ele disse quando atendeu. Como você está? Estou bem. Olha, eu sei que isso vai soar estranho, mas você está livre para tomar um café comigo essa semana? Precisava te pedir um favor. Claro. Tá tudo bem? Depende da sua definição de bem, respondi. Vou te explicar quando nos encontrarmos. Marcamos para aquela tarde mesmo em uma cafeteria no centro. Quando cheguei, Brian já estava lá, e ver seu rosto familiar me fez sentir uma onda de nostalgia. Ele sempre foi gentil, atencioso. O término tinha sido triste, mas necessário, e não guardávamos ressentimentos. Então, ele disse depois de pedirmos nossos cafés. O que está acontecendo? Contei tudo. A situação que eu estava passando com Tobias e Andrea, a forma como ele tinha me manipulado, as brigas, a foto, a mensagem de Andrea, a conversa tensa de ontem. Brian ficou visivelmente irritado conforme eu falava. Que cara idiota! Ele disse quando terminei. Desculpa, sei que ele é seu namorado, mas isso é completamente inaceitável. Em breve ele será meu ex-namorado, mas antes disso preciso da sua ajuda para uma vingancinha básica. Expliquei meu plano. Brian riu, mas depois ficou sério. Você tem certeza? Não quero causar problemas entre vocês se você ainda quiser salvar o relacionamento. Não quero salvar nada. Quero que ele entenda como me senti e quero que ele sofra um pouco antes de eu terminar de vez. Brian sorriu. Então estou dentro. Vai ser engraçado. Naquela tarde, enquanto estávamos conversando e colocando os últimos detalhes do plano, meu telefone começou a apitar com postagens no Instagram de Tobias. Ele postando fotos do processo de mudança, uma foto de caixas, uma foto de roupas dobradas, uma foto dele e Andrea sorrindo, braços em volta um do outro com a legenda: Adiantamos o dia da mudança. Brian viu minha expressão e perguntou: Ele está te aborrecendo? Sim. Ele realmente acha que é apropriado ficar postando fotos com ela. Posso ver? Mostrei o perfil para ele. Brian balançou a cabeça, incrédulo. Esse cara perdeu completamente a noção. Que tipo de homem posta fotos para todo mundo ver que ele está se mudando para a casa de uma mulher que não é a namorada? O tipo que acha que pode fazer o que quiser sem consequências. Bom, ele está prestes a aprender que estava errado. Tirei uma selfie com Brian. Estávamos sorrindo, próximos, com nossos cafés na frente. Parecia casual, mas íntimo. Postei no meu story do Instagram com a legenda: Reencontrando um velho amigo que sabe o verdadeiro significado de amizade. Não demorou nem 2 minutos para meu telefone tocar. Era o Tobias. Esperei 3 toques antes de atender,
mantendo minha voz casual. Alô? Com quem você está? A voz dele estava tensa. Com o Brian. Por quê? Brian? Seu ex-namorado, Brian? Sim, estamos tomando café e conversando. Por quê? Algum problema? Por que você não me disse que ia se encontrar com ele? Sorri para Brian, que estava claramente ouvindo a conversa e tentando segurar o riso. Não sabia que precisava fazer um relatório completo dos meus planos. Você também não me contou que a mudança tinha sido adiantada. Foi de última hora, esqueci de te avisar. Mas você deveria ter me avisado que ia se encontrar com o Brian. Mas você não confia em mim, Tobias? Ou você está inseguro por eu ser amiga do meu ex-namorado? Podia ouvir a frustração crescendo na voz dele. Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Tomando café com um amigo? Achei que você apoiava amizades saudáveis. Você está tentando me deixar com ciúmes. Engraçado, respondi suavemente. Você gastou semanas me dizendo que sentir ciúmes era sinal de insegurança e falta de confiança. Agora você está admitindo que está com ciúmes? Silêncio do outro lado. Olha, Tobias, preciso desligar. O Brian está me esperando. A gente conversa depois. Tchau. Esp. Desliguei. Brian estava rindo abertamente agora. Isso foi hilário. A hipocrisia dele é impressionante. Isso é só o começo, eu disse sorrindo. Saímos do café e fomos jantar em um restaurante japonês que adorávamos, e foi genuinamente agradável. Brian sempre tinha sido fácil de conversar, e não demorou para cairmos em nosso ritmo antigo de conversação. Rimos, relembramos velhos tempos, e ele me atualizou sobre sua vida desde que voltou para a cidade. Mas também falamos sobre Tobias. Brian estava indignado com a forma como fui tratada. Você merece algo melhor, Sarah, ele disse com sinceridade. Qualquer cara com bom senso ia querer fazer você se sentir segura e valorizada, não criar situações que te deixam desconfortável. Obrigada por dizer isso, respondi. Às vezes, depois de ser manipulada tanto tempo, você começa a questionar sua própria percepção. Sua percepção estava certa. Ele está errado. Completamente errado. Quando nos despedimos, Brian me abraçou. Estou aqui se você precisar de qualquer coisa. Sério. E vai ser divertido ajudar a dar uma lição nesse idiota. No dia seguinte de manhã, acordei com uma série de mensagens de Tobias. Ele tinha passado a noite em claro obcecado com meu encontro com Brian. Precisamos conversar sobre você sair com seu ex. Não estou confortável com isso. Você fez isso só para me deixar com ciúmes? Você está se vingando de mim? Responde, por favor. Esperei até às 11 da manhã para responder. Bom dia, Tobias! Desculpa te responder só agora. A noite foi longa. Depois do café, o Brian veio em casa pra gente colocar o papo em dia. Ele acabou dormindo no sofá. Tomamos café da manhã juntos e ele foi embora agora há pouco. Era mentira, claro. Brian não tinha dormido no meu apartamento. Mas eu queria que Tobias sentisse exatamente o que eu tinha sentido quando ele me mandou aquela mensagem casual dizendo que tinha dormido na casa da Andrea. Queria que ele sentisse aquele aperto no estômago, aquela sensação de estar sendo desrespeitado no próprio relacionamento. Ele ligou imediatamente. Deixei ir para a caixa postal. Aquela noite, Brian e eu tínhamos combinado de sair para jantar de novo. Escolhi um restaurante italiano, me arrumei e documentei tudo. Fotos da comida, selfies, um vídeo dele fazendo um brinde. Tudo foi para o Instagram com legendas estratégicas. Não apenas um ex-namorado, um amigo de verdade. Meu telefone explodiu. Tobias estava ligando, mandando mensagens, claramente desesperado. Mas eu estava me divertindo demais para responder imediatamente. O jantar com Brian foi maravilhoso. Não apenas pela vingança, mas porque estava genuinamente gostando da companhia dele. Ele me ouviu, me fez rir, me tratou com respeito e carinho. Era um contraste gritante com Tobias. Brian disse em um momento: "Consigo ver a confiança voltando para você." Estou me sentindo mais forte, admiti. É libertador parar de aceitar migalhas e lembrar do que realmente mereço. Quando finalmente liguei de volta para Tobias, ele estava claramente agitado. Onde você estava? Estou tentando falar com você a noite toda. Desculpa, estava jantando com o meu amigo Brian. Sinto que você está fazendo isso de propósito. Está tentando me magoar.
Magoar você? Tobias, estou apenas passando um tempo com meu amigo. Por que você está incomodado? Você está insinuando que não confia em mim? Podia sentir a frustração dele através do telefone. Ele estava preso em sua própria lógica e sabia disso. Durante a semana, Tobias estava tentando desesperadamente correr atrás do estrago que havia feito. Ele começou a bombardear meu telefone com mensagens carinhosas que beiravam o desespero. Eram mensagens que ele nunca me enviou antes, nem mesmo quando nosso relacionamento estava perfeitamente bem. Estou com saudades. Bom dia, flor do dia. Te amo. Uma repentina e artificial onda de afeto, projetada para me puxar de volta para o controle dele. Ignorei a maioria delas, respondendo apenas com monossílabos. Na sexta-feira, o teste final veio. Oi, amor. Posso ir para o seu apartamento à noite? Faz tempo que não nos vemos. Podemos ficar o final de semana inteiro juntos. Estou morrendo de saudades de você. Ele estava querendo voltar para a rotina normal como se nada tivesse acontecido. Como se a mudança para a casa da ex, a foto sem camisa e a mensagem de Andrea fossem apenas um pequeno mal-entendido. Respondi em menos de 1 minuto. Ah, que pena. Este final de semana não vai dar. Já marquei compromissos. Por que não vai dar? Que planos você tem? Ele rebateu imediatamente. Sexta à noite vou com a Laura no shopping para escolher um vestido para uma festa e sábado e domingo prometi ao Brian ajudá-lo com a decoração do apartamento que ele comprou. Combinamos de passar o final de semana medindo, comprando tinta e montando móveis. Vai ser corrido. Era uma mentira deslavada, mas ele não precisava saber disso. No domingo às 8 da noite, Tobias estava me ligando. Olhei para a tela e deixei tocar até cair na caixa postal. Não estava com paciência para ele. 1 minuto depois, uma mensagem chegou. Ainda está com o Brian? Podemos nos ver hoje? Precisamos conversar. Esperei uns 20 minutos antes de responder, só para deixá-lo ansioso. Ainda estou aqui no apartamento do Brian. Estamos terminando de pintar a sala. A resposta veio em menos de 10 segundos. Sarah, isso está começando a ficar ridículo. O que está ficando ridículo, Tobias? Eu ajudar um amigo? Ele não respondeu mais. Deixei o celular de lado e sorri. Era exatamente a reação que eu queria. Na segunda-feira encontrei com Brian à tarde, mas só para tomar um café e conversar. Ele estava me contando sobre o trabalho dele como gerente de treinamento em uma rede de hotéis de luxo quando soltou algo que mudou tudo. Aliás, vou ter que viajar neste fim de semana. Preciso fiscalizar um dos hotéis da rede numa estação de esqui, treinar a equipe, verificar padrões de atendimento, essas coisas. Ele tomou um gole do café e me olhou com um sorriso. Quer ir comigo? Tudo pago pela empresa. Resort 5 estrelas, spa, restaurantes incríveis. Você ia se hospedar como acompanhante. Seria legal ter companhia. Meu coração disparou. Uma viagem para uma estação de esqui? Em um resort de luxo? Tudo pago? Sério? Brian, isso seria incrível. Então está decidido. Vamos na sexta à tarde e voltamos no domingo à noite. 2 dias de luxo total. Aceitei sem pensar 2 vezes. E então me veio uma ideia deliciosa. Eu precisava contar isso para o Tobias. Precisava ver a reação dele. Quando cheguei em casa naquela tarde, liguei para ele. Ele atendeu no primeiro toque. Ora, Sarah. Finalmente você me ligou. Oi, Tobias. Eu tô ligando para te contar uma novidade. Mantive minha voz empolgada, animada. O Brian me convidou para viajar com ele neste fim de semana. Silêncio. Um silêncio pesado e tenso. Como assim viajar? Ele trabalha gerenciando hotéis de luxo. Precisa fiscalizar um resort numa estação de esqui. Vai ser incrível. Tudo pago. Resort 5 estrelas. Spa. Restaurantes. Você não vai. Parei de falar. Como é? Você não vai viajar com ele, Sarah. Isso é completamente inapropriado. Inapropriado? Ri, sem acreditar. Tobias, são só 2 dias. Não me importa. Uma mulher comprometida não viaja com o ex-namorado para passar o fim de semana em um hotel. Ah, é mesmo? Minha voz saiu fria agora. Mas um homem comprometido pode morar com a ex-ficante por tempo indefinido? É isso? Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Na verdade, não. É menos.
São 2 dias, Tobias. 2 dias. Você está morando com a Andrea há 2 semanas. Sarah, eu não vou aceitar isso. Você não vai nessa viagem. Sabe de uma coisa, Tobias? Eu vou sim. E você precisa controlar essa sua insegurança. Onde está aquela conversa toda sobre confiar no parceiro? Sobre amizades saudáveis? Ou isso só vale quando é conveniente para você? Sarah, se você for nessa viagem, vai ter consequências. Ameaças agora? Sério? Ri de novo. Olha, preciso desligar. Tenho que ir comprar uma mala. Tchau. Desliguei antes que ele pudesse responder. O celular explodiu em mensagens depois disso. Eu li todas, mas não respondi nenhuma. Cada mensagem dele era mais desesperada que a anterior. Na terça-feira à noite, ele me ligou por videochamada. Achei estranho, mas aceitei. Quando a imagem carregou, vi Tobias sentado no sofá do apartamento da Andrea. Mas ele não estava sozinho. Tinha pelo menos 3 caras atrás dele, visivelmente relaxados, segurando garrafas de cerveja e claramente curtindo o drama. Com plateia hoje? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Sarah, chega dessa palhaçada, pelo amor de Deus! Ele disse, a voz dura e autoritária. Isso não é uma plateia. Isso é uma intervenção. Meus amigos estão aqui porque estão preocupados com suas atitudes. O primeiro, um cara que eu nem conhecia, inclinou-se para a câmera com um sorriso de escárnio. E aí, Sarah? O Tobias tá pirando com sua amizade com o tal do Brian. Para de provocar ele. Acho melhor você não viajar, senão o Tobias vai terminar o namoro. O segundo, mais sério, balançou a cabeça em reprovação. Sarah, a gente viu as fotos de vocês. Dá pra ver que você está fazendo isso só pra fazer ciúmes no Tobias, coitado. Ninguém cai nessa. O terceiro, que parecia mais bêbado do que os outros, soltou uma risada debochada. Ah, Sarah, larga logo o Tobias e fica comigo, ele disse, piscando para a câmera. Tobias soltou um tapa seco atrás da cabeça dele, mas não tirou o sorriso irônico do rosto. Tobias olhou para a câmera e disse sério, a ameaça clara e concisa. Você vai cancelar essa viagem, ou o nosso namoro acabou. É simples assim. Olhei para ele através da tela, vendo a arrogância estampada no rosto. Os amigos dele estavam prestando atenção em cada palavra. Interessante, eu disse calmamente. Agora que o jogo virou, não está mais tão divertido para você, não é? Não é um jogo, Sarah. É uma questão de respeito. Respeito? Eu ri. Tobias, me explica uma coisa. Qual é a diferença entre eu dormir no mesmo quarto de hotel que meu ex-namorado por 2 dias e você dormir no mesmo apartamento que sua amiga por tempo indefinido? Amiga com quem, segundo você, passou uma noite inteira no rala e rola? Ele abriu a boca para responder, mas um dos amigos ao fundo soltou uma risada alta. Cara, você contou isso pra ela mesmo? Disse o amigo, tentando segurar o riso. Cala a boca! Tobias rosnou para ele. Conta a verdade pra ela, pô! Retrucou o amigo, agora rindo. Qual verdade? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Outro amigo apareceu na tela, rindo. Ah, Sarah, a história do Tobias e da Andrea é a mais vergonha alheia que você vai ouvir. Saiam daqui! Tobias tentou empurrar os amigos, mas eles não saíram. Conta para ela, Tobias! Ou a gente conta. Vocês são uns idiotas! De repente, a tela da videochamada cambaleou e girou em um borrão de luzes e risadas altas. O celular tinha mudado de ângulo drasticamente. O amigo bêbado de Tobias, aquele que tinha me dado o flerte desajeitado, tinha roubado o aparelho e estava correndo pela sala. Por um instante, vi o teto, a luminária, e a expressão furiosa de Tobias tentando pegar o telefone. Então, a imagem parou. O rosto do amigo, suado e com os olhos esbugalhados de quem está se divertindo com a confusão, apareceu colado na câmera. Ele estava ofegante, e o eco denunciava. Tinha se trancado no banheiro. Ele se inclinou, sussurrando, mais alto o suficiente para eu ouvir perfeitamente através do microfone. Eu vou te contar a verdade que o Tobias não queria que você soubesse de jeito nenhum. Ele engasgou, explodindo em uma gargalhada histérica que quase o fez derrubar o telefone. O Tobias bebeu todas numa festa. Aí ele tentou beijar a Andrea. Ela não quis nada com ele. Ele começou a chorar feito uma criança. Dormiu na cama dela de tão bêbado. E se cagou todinho. Ele cagou na cama dela, Sarah.
O Tobias teve que comprar um colchão novo. O amigo não parava de rir, a câmera balançando com seus soluços de divertimento. A revelação era tão absurda e humilhante que por um momento eu esqueci minha própria raiva. Ele destrancou a porta do banheiro e saiu correndo, e a câmera voltou a focar na sala. Tobias estava vermelho, a expressão de superioridade substituída por uma fúria impotente e embaraço total. Os outros amigos estavam curvados, gargalhando e zoando Tobias. Fiquei paralisada olhando para a tela. Os amigos estavam morrendo de rir. Andréia apareceu ao fundo, visivelmente constrangida. E Tobias estava vermelho, com as veias do pescoço saltadas. Espera. Minha voz saiu baixa. Espera. Você me disse que dormiu com ela. Que vocês fizeram várias vezes naquela noite. Sarah, deixa eu explicar. Você mentiu sobre isso? Minha voz estava subindo agora. Você inventou essa história toda por quê? Eu posso explicar. Explica então. Explica por que você mentiu sobre ter ido pra cama com ela. Explica por que você criou essa fantasia toda. Os amigos dele continuavam rindo ao fundo. Andréia tinha sumido da imagem. Tobias estava tentando sair da frente da câmera, mas eu conseguia ver o desespero no rosto dele. Vocês são uns babacas! Ele gritou para os amigos e desligou a chamada. Fiquei sentada no sofá do meu apartamento, olhando para a tela preta do celular, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Ele tinha mentido sobre tudo. A história toda com Andréia era uma mentira elaborada. Mas para quê? 1 hora depois, minha campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e lá estava ele. Tobias, com o rosto abatido, os olhos vermelhos. Coloquei a corrente no trinco e abri a porta, deixando apenas uma fresta. Sarah, por favor, deixa eu entrar. Preciso te explicar. Então explica. Daqui mesmo. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente nervoso. Eu menti, está bem? Eu menti sobre ter ficado com a Andréia. Isso eu já percebi. Quando a gente começou a namorar e você me perguntou sobre a Andréia, eu falei que a gente tinha ficado. E não foi mentira. Eu dei um beijo mesmo nela. Ela só não correspondeu. Então, tecnicamente, você não ficou com ela, Tobias. Mas por que você aumentou a história? Por que disse que dormiu com ela? Ele respirou fundo. Porque eu queria que você ficasse com ciúmes. Queria que você ficasse insegura sobre eu morar com ela. Pensei que você fosse me implorar para morar com você. Morar comigo? É. Esse era o plano desde o começo. Ele admitiu, desviando o olhar. Eu precisava desesperadamente sair da casa da minha mãe, mas eu não tinha dinheiro para alugar um lugar sozinho. E você morava no seu apartamento que ganhou dos seus pais, sozinha. Eu pensei, se eu conseguisse morar com você, eu não ia precisar pagar nada. Seria o ideal. Senti náusea subindo. A ficha caiu com um peso horrível. Você planejou isso tudo só para morar de graça comigo? A Andréia concordou em me ajudar. Ele apressou-se em explicar. Tirou fotos comigo, deixou eu tirar a selfie na cama dela, no apartamento dela, para dar veracidade. Ela estava me fazendo um favor. E a história de que ela não queria que eu visitasse era mentira? Era, claro que era. A Andréia tem namorado. Ele está lá direto. Por isso eu não queria que você aparecesse. Ia estragar o plano inteiro. E o aluguel? Você disse que ia pagar metade para ajudar ela. Outra mentira. Era tudo parte do teatro. Eu nem me mudei para lá. Foi tudo uma farsa. Eu ainda estou morando com a minha mãe. Ele hesitou, os olhos fixos nos meus. Mas a intervenção de agora... Ele murmurou envergonhado. Essa foi real. Foi minha culpa. Quando percebi que você estava se encontrando com o Brian, eu não estava conseguindo esconder o ciúme. Eu estava com tanto medo de te perder, mas eu não podia falar nada depois do meu discurso todo sobre confiança e insegurança. Fiquei paranoico. Achei que se eu usasse meus amigos, você cederia. Foi a ideia mais idiota que já tive. Olhei para ele, esse homem que eu tinha namorado por 6 meses, e não senti nada além de repulsa. Você é um idiota manipulador, mentiroso e patético. Sabe, Tobias, eu disse calmamente, a frieza cortante. Eu passei semanas questionando minha sanidade por causa das suas mentiras e do seu teatro de confiança, eu declarei.
Eu quis sim fazer você sentir exatamente o mesmo que você me fez sentir. Sarah, eu sei. Eu sei que fiz merda, mas por favor, me perdoa. Eu briguei com todo mundo hoje, com os meus amigos, com a Andrea, perdi todo mundo por causa dessa idiotice. Ele chegou mais perto da fresta da porta, olhos suplicantes. Mas pelo menos agora eu sei que você também estava só me fazendo sentir o mesmo que eu fiz com você. Que nada daquilo com o Brian era verdade. Que você não vai viajar com ele. Foi só vingança, eu entendo. A gente pode recomeçar. Tobias. Cortei ele. Eu vou viajar com o Brian. O rosto dele ficou branco. O quê? Sexta-feira. Resort de esqui. 2 dias. Eu vou. Mas você disse que era vingança. Era vingança sim. No começo. Eu planejei fazer você sentir exatamente o que eu senti. Mas sabe o que aconteceu no processo? Sorri. Eu e o Brian nos reconectamos de verdade. Com ele, eu lembrei como é estar com alguém que me valoriza, que respeita minhas opiniões. Sarah, não faz isso. O nosso namoro acabou, Tobias. Mas eu até tenho que te agradecer, sabe? Eu disse ainda sorrindo. Obrigada por ser um idiota tão grande que queria morar de graça na casa dos outros. Obrigada por me mostrar exatamente o tipo de homem que eu não quero na minha vida. Obrigada por me empurrar de volta para alguém que realmente me merece. Sarah, espera. Agora sai daqui. Volta para a casa da sua mãe, cresce e vai se tratar. Você precisa de terapia, sério. Fechei a porta na cara dele. Ouvi ele bater mais algumas vezes, me chamando, mas não abri. Eventualmente ele foi embora. Sentei no sofá, peguei meu celular e mandei mensagem para o Brian. Acabei de terminar com o Tobias de verdade. Sério? Sarah, isso é incrível. Quer conversar sobre o que aconteceu? Pessoalmente, amanhã? Combinado. Na quinta-feira de manhã, recebi uma mensagem no Instagram de Andrea. Sarah, eu sei que você não tem motivo nenhum para acreditar em mim, mas preciso te pedir desculpas. Aquela mensagem horrível que você recebeu, foi o Tobias quem escreveu. Ele pegou meu celular e mandou sem eu saber. Quando descobri, já era tarde. Eu nunca diria aquelas coisas. Achei que estava ajudando um amigo e acabei fazendo parte de um plano ridículo. Me desculpa. Você não merecia nada disso. Olhei para a mensagem e, pela primeira vez, senti pena da Andrea. Ela também tinha sido usada por ele. Respondi. Obrigada por me contar. Não guardo rancor de você. O Tobias mentiu para as duas. Na sexta-feira à tarde, eu estava na frente do espelho do meu quarto, terminando de arrumar a mala. Roupas de frio, roupas bonitas para jantar, tudo organizado. Quando o Brian chegou, ele tinha um sorriso enorme no rosto. Pronta para 2 dias de luxo absoluto? Mais do que pronta. A viagem foi mágica. O resort era deslumbrante, com vista para as montanhas cobertas de neve. Tivemos jantares incríveis, fizemos spa, esquiamos mesmo eu sendo péssima nisso e caindo a cada 5 segundos. Mas o melhor momento foi no sábado à noite, depois do jantar, quando estávamos na varanda do quarto olhando as estrelas. Sarah, o Brian disse pegando na minha mão. Eu sei que você acabou de sair de um relacionamento horrível. Não quero apressar nada. Mas eu nunca parei de gostar de você. Esses últimos dias me lembraram de tudo que a gente tinha. E eu quero tentar de novo se você quiser. Olhei para ele, para esse homem que sempre tinha me tratado bem, que tinha me ajudado sem pedir nada em troca, que me fazia rir e me sentia segura. Eu também nunca parei de gostar de você, admiti. E sim, eu também quero tentar de novo. Ele sorriu e me beijou, e pela primeira vez em meses, eu me senti completa. Postei fotos da viagem, nós dois na neve, o restaurante incrível, a vista do quarto. Legendas simples mas felizes. Através de amigos em comum, a notícia pingava aos poucos. Tobias ainda morava com a mãe. A história do colchão da Andrea tinha se espalhado. Ele havia se tornado a piada oficial do grupo de amigos. Eles não paravam de zoá-lo. E o pior de tudo, reviveram um apelido antigo e embaraçoso. Agora, ele era conhecido novamente como Tobias Barroso. E eu? Eu estava livre, feliz e com o verdadeiro amor da minha vida ao meu lado. Tobias tentou me moldar através de mentiras, usando o discurso de confiança e maturidade,
para me fazer duvidar da minha própria sanidade. Ele queria que minha vida se encaixasse no molde conveniente dele. Mas no fim, toda aquela mesquinharia não me quebrou. Me endureceu. 6 meses depois, eu olhava para trás. Os 6 meses com Tobias foram marcados por insegurança e tentativas de controle. Os 6 meses com Brian foram de paz, respeito e liberdade absoluta. O que Tobias fez foi apenas me mostrar, sem sombra de dúvida, exatamente o que eu merecia. E o que eu merecia era muito, muito melhor do que um homem que vivia na lama e que me chamou de insegura e egoísta. Eu não só o havia deixado para trás, como o havia feito com a dignidade intacta, enquanto ele ficava afundado na própria sujeira e com o seu apelido. Eu venci. Obrigada por ficar comigo até o final dessa história. Se você já viveu algo parecido, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais histórias como essa. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder o próximo relato. Um beijo. E até o próximo vídeo.